Você já esteve no lugar certo, mas no momento errado? Você já obedeceu, deu um passo de fé e foi exatamente aí que as coisas começaram a dar errado? Porque em algumas travessias da vida as coisas começam em calmaria e acabam terminando em caos? Porque às vezes o silêncio assusta mais do que o barulho da tempestade? O que você faz quando você perde o controle? Quando o coração dispara? As forças acabam e a pergunta que você evita pensar surge sem pedir licença. Será que a fé elimina o medo ou apenas vai nos ensinar a atravessá-lo? Hoje, no programa Está Escrito, nós vamos seguir com a série Promessas de Jesus, para relembrar como Ele pode acalmar uma tempestade, tirar o nosso medo e nos levar em segurança até o outro lado da nossa jornada. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está Escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, chega junto, chega mais perto, esse é o seu programa Está Escrito, estamos agora já em definitivo aqui, fico muito feliz em poder ter a sua confiança mais uma vez e dividir aqui comigo esse momento, esses minutos que teremos juntos aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Olha, a gente está começando aqui um programa dentro da série Promessas de Jesus, Promessas de Deus, e vamos aqui analisar hoje um tema muito interessante que é o tema do medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Eu sou uma pessoa medrosa, tenho medo de altura, eu tenho medo de tanta coisa aqui. Vou começar a confessar, meus pecados para você. Eu tenho muito medo. Você tem também? Ou você é daquelas pessoas que tem medo de ter medo? Então você não admite que tem medo. Como é que a gente pode lidar melhor com o medo para então entender que Deus tem coisas extraordinárias preparadas para nós? Você quer saber? Então você tem que ficar comigo. Esse é o tema do nosso programa hoje. Eu já queria aproveitar também no início do programa para oferecer para você essa revista, que é a revista Eventos Finais. Ela foi preparada com muito carinho para ajudar você a entender melhor qual é o panorama histórico, geopolítico que nós estamos vivendo. Será que as coisas estão exatamente como a Bíblia falou há muitos anos atrás que estariam? Ou será que o mundo está desgovernado? Você tem medo quando você começa a olhar a possibilidade de guerra entre grandes nações? Isso assusta você? Você quer ter paz quanto a esse assunto? Então você precisa agora mesmo pedir a sua revista Eventos Finais. Nós vamos enviar para você sem custo nenhum. Então você tem que ligar agora mesmo para o telefone 0, operadora 12, 2127 3121, que nós vamos enviar para o melhor endereço que você apontar, tá bem? Chegou o quadro Responde aí, pastor. Nós vamos aqui usar a revista. Se você está com a sua, abre ela aí. Se você não está, corre lá buscar. Se você não tem, é só você ligar para a gente que nós vamos enviar agora mesmo, tá bom? Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos então conhecer a pergunta de hoje. Dani, pode colocar aqui na tela. A pergunta é: a Bíblia ensina que o anticristo enganará a muitos. Como posso saber se não serei enganado por ele e pelo falso profeta? Como posso distinguir entre a verdade e o erro nos últimos dias? Essa pergunta profunda, muito boa. Quero agradecer você por ter compartilhado aqui conosco. Mas olha, antes da gente entrar, na resposta para essa pergunta muito importante, eu quero aqui mais uma vez fazer o convite muito especial para você que quer entender melhor os temas do tempo do fim com base bíblica clara, sem sensacionalismo. Então a Escola Bíblica do Novo Tempo, ela preparou exatamente essa revista aqui, Eventos Finais, e ela é totalmente gratuita, ou seja, você não paga nada, nem o envio, tá? Você pode ligar agora mesmo para o número 0, operadora 12, 2127 3121. Tenho certeza que ela vai abençoar demais a sua vida, tá bem? Agora, voltando à pergunta,
Essa pergunta, ela está no coração de muita gente que estuda a Bíblia, que pensa sobre esse assunto, né? Bom, nos últimos dias, a Bíblia fala que surgiriam enganos intensos espirituais. Jesus, inclusive, ele foi muito direto, né? Quando você vai lá no sermão profético, Mateus 24, o verso 24, ele diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha só que interessante, operando, Jesus destaca isso daqui, operando grandes sinais. Não são quaisquer sinais, grandes sinais de prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Veja, isso nos mostra que o perigo não está apenas no erro escancarado, mas no engano que vem disfarçado de verdade. Então, como nós podemos não ser enganados? A Bíblia, ela vai responder isso. E o critério nunca foi, preste atenção, que isso daqui, para muita gente, é uma novidade. O critério nunca foi milagres ou o carisma da parte do pregador, a popularidade. O critério é muito claro. O critério, sabe qual é? É a palavra de Deus. Olha só o que diz em Isaías 8:20. Diz assim o profeta: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Ou seja, todo estudante, ele precisa compreender que as pessoas, os profetas, quem se levanta falando em nome de Deus, precisa ser comparado com as Escrituras. Ela é a base, ela é a prova dos 9. O apóstolo Paulo, ele vai reforçar isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Anota para você ler, verso 9 e o verso 10. Ele vai dizer que o engano, ele prevalece sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o problema não está na falta de informação, mas na falta de comunicação, ou melhor, de compromisso, de entrega, de estar apegado à verdade bíblica. E é exatamente por isso que estudar a profecia com profundidade faz muita diferença. A revista Eventos Finais, ela vai explicar de uma forma muito clara para você quem é o anticristo, segundo a Bíblia. Quais são as características proféticas desse anticristo e também do falso profeta, à luz de 2 livros muito importantes, Daniel e Apocalipse. E aí, você, quando estudar esse tema tão importante, você não vai ter medo. Ao contrário, você vai se sentir seguro espiritualmente. Conhecimento bíblico, ele não produz paranoia, ele vai produzir em você discernimento. Além disso, Jesus deixou uma promessa muito preciosa lá no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 13. Olha o que diz aqui: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem caminha em comunhão com Deus, estuda a Bíblia, ora e faz isso com sinceridade, não vai ficar à mercê do engano. Porque a verdade não é apenas algo que nós sabemos ou descobrimos. A verdade é alguém com quem nós caminhamos, assim do lado. E se você deseja crescer dentro desse discernimento e estar espiritualmente preparado para os desafios do tempo do fim, peça agora mesmo a sua revista Eventos Finais. Você pode ligar para o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Conhecer a verdade é uma das maiores proteções espirituais que Deus oferece para você e para mim hoje. Você não precisa ficar com medo por causa disso, tá bem? Vamos entrar no tema de hoje, no 4º aqui episódio. Depois da gente ter falado aqui de enganos, de discernimento, a importância de nós estarmos firmes na verdade, vai surgir uma pergunta que é ainda mais pessoal. Como manter a fé quando não é o erro que está ameaçando, mas é o medo? Como você mantém a fé quando você sente medo, por exemplo? Nós estamos seguindo aqui com a série As Promessas de Deus e nós chegamos ao episódio 4. Até aqui a gente aprendeu que Deus, ele promete o impossível. Você não acompanhou o primeiro episódio? É só você ir lá no nosso canal no YouTube, está escrito NT, tudo junto, você vai encontrar esse primeiro episódio. Depois nós estudamos sobre que Deus promete fidelidade.
Depois que ele promete presença. E agora vem o tema. E o tema tem a ver com o medo. E quando o coração dispara? E quando a fé parece pequena demais para o tamanho imenso da tempestade? Você já confiou em Deus e mesmo assim você viu tudo desmoronando ao seu redor? Você já fez aquilo que você achava certo? Você entrou no caminho que parecia ser a vontade de Deus e de repente, mesmo assim, você se viu cercado por ventos fortes, por ondas altas, por perguntas difíceis demais de se responder. Por que o medo aparece até na vida de quem anda com Jesus? Será que sentir medo significa falta de fé? Ou será que o medo revela exatamente o lugar onde Deus quer ensinar algo que é mais profundo? Hoje, a Bíblia nos convida a entrar num barco. Não é um barco qualquer. É um barco onde Jesus está presente. Mesmo assim, há tempestade. Mesmo assim, há desespero. Mesmo assim, há uma pergunta que ecoa lá do fundo da alma. E talvez essa pergunta seja muito parecida com a sua. O texto aqui de Mateus, capítulo 8, verso 25, vai dizer que bem no meio da tempestade, os discípulos eles se aproximam de Jesus e eles clamam. O que é que eles clamam? Capítulo 8 de Mateus, o verso 25. Senhor, não te importa que morramos? O mais inquietante nessa história não é a tempestade. É o fato dela acontecer com Jesus dentro do barco. Não é o vento que desconcerta, é a sensação de que ele está em silêncio. Porque quando Deus parece não reagir, a nossa fé ela vai ser testada num nível que é muito mais profundo. Não no aspecto de que se Deus existe mesmo, mas no aspecto de que ele se importa mesmo de fato conosco ou não. E é exatamente aí que nós começamos a entender o que significa confiar de verdade. E é a partir desse clamor dos discípulos que eu quero começar com você agora a nossa reflexão sobre as promessas de Deus. Eu quero começar olhando aqui para a realidade das tempestades que acontecem com Jesus dentro do barco. Nós vamos começar com essa verdade que desconcerta muita gente. Seguir Jesus não vai nos colocar fora das tempestades. Às vezes, ao contrário do que muitos imaginam, seguir Jesus vai nos colocar dentro das tempestades. Repare aqui no detalhe que o texto nos informou. Foi o próprio Jesus quem disse aos discípulos para atravessarem o mar. Eles não estavam fora da vontade de Deus. Eles estavam obedecendo. E ainda assim a tempestade veio. E isso aqui vai desmontar uma ideia muito comum de fé, a de que se tudo está difícil, algo está errado com a sua fé, com a sua caminhada espiritual, você está fazendo alguma coisa errada. Mas Jesus já tinha dito, lá em João 16:33, ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições. A fé em Cristo nunca foi promessa de um céu sem nuvens, mas de uma presença fiel no meio do caos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você orou, você buscou direção, você entrou no barco achando que seria uma travessia tranquila e de repente tudo começou a balançar. As tempestades, elas revelam algo que é muito importante. Elas não testam apenas as nossas forças, elas vão testar a nossa confiança em Deus. Os discípulos, você sabe, eles eram pescadores, eles eram experientes nessa arte. Eles sabiam lidar com o vento, eles sabiam lidar com as ondas, com o risco. Mas aquela tempestade, ela ultrapassou a capacidade humana. E é aí que Deus começa a trabalhar, quando a nossa autossuficiência vai chegar no limite. Olha que interessante o que a Bíblia fala quando isso acontece. O Salmo 46, o verso 1, ele descreve o que a gente precisa aprender. Salmo 46, o verso 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja, presente, não distante. Ele está presente, não distante.
A tempestade não significa ausência de Deus. Muitas vezes é o palco, dentro da tempestade, que Deus vai mostrar, revelar a sua fidelidade. E aqui tem uma lição que é muito preciosa. Sentir medo não faz de você menos crente. Até os discípulos tiveram medo. O problema não é o medo entrar no coração. O problema é o medo assumir o controle. A fé não elimina o medo assim automaticamente, mas ela vai nos ensinar a correr quando quando o medo aparece, e ela vai nos ensinar a correr para a direção certa, que é para Cristo. Talvez hoje Deus não esteja tentando te tirar da tempestade. É duro para você ouvir isso. Talvez Ele não esteja tentando tirar você da tempestade. Mas talvez Ele esteja ensinando você a confiar nele, mesmo enquanto os fortes ventos sopram. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, ele diz algo assim que confronta assim profundamente. Olha só o que ele disse. Quando a fé é pequena, o medo cresce. A fé e o medo não podem governar juntos o mesmo coração. Achei profundo isso. E essa aqui é a grande pergunta que a tempestade vai nos levar a fazer. Quem é que está no comando dentro de nós? O medo que grita ou a fé que clama? Sentir medo é humano, mas permanecer paralisado por causa do medo é uma escolha. A fé não nega a tempestade, ela vai decidir para onde você vai correr quando o vento apertar. E é exatamente aqui que a história muda, quando o medo ele vai nos empurrar para mais perto de Jesus. Quando o medo bate, para onde é que você corre? Quando o medo aperta, qual que é o primeiro movimento que você faz? Você tenta resolver sozinho? Você finge que está tudo bem? Ou você clama? Os discípulos, eles fizeram exatamente o que muitos de nós fazemos. Primeiro, eles confiaram na própria experiência. Eles remaram, não deu certo. Eles tentaram manter o controle, também não deu certo. Eles lutaram contra as ondas, mas também não deu certo. Houve um momento em que ficou muito claro, não dava mais. E aí, então, nesse momento, o que eles fizeram? Eles correram para Jesus e eles gritaram: Senhor, salva-nos! Imagina o desespero daqueles homens. Eles disseram: nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Esse clamor aqui, ele não é bonito. Veja, ele também não é teológico. E também ele não foi muito bem formulado. É um grito cru, sabe, que vem de dentro, sem controle. E a Bíblia faz questão de registrar isso para ensinar para a gente algo que é muito importante. Deus não exige palavras perfeitas, Ele responde corações sinceros. O salmista escreveu no Salmo 50, verso 15, algo que continua ecoando até hoje. Olha só o que ele disse. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Olha aqui para mim. Invoca-me no dia da tua angústia e Deus promete: eu te livrarei. Martinho Lutero conheceu o medo de perto. E ele disse algo que é profundamente honesto. Olha só o que ele falou, Martinho Lutero. Ele disse assim: o medo levou-me a Jesus, porém a fé me manteve com Ele. O medo, quando nos afasta de Deus, ele nos paralisa. Mas, em outro contexto, o medo ele pode nos empurrar para Cristo, onde o início de uma fé mais madura vai se dar. O problema não é você sentir medo, é você deixar que Ele governe o seu coração. E aqui entra uma outra voz que fala com autoridade sobre a questão da dor, do sofrimento. Corrie ten Boom foi um sobrevivente dos horrores do Holocausto e olha só o que ele diz assim: olha, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Veja, ela aprendeu que o controle humano falha, mas a fidelidade de Deus não. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um futuro que você não entende, um cenário que você não controla.
Mas a pergunta que a tempestade faz não é se você tem todas as respostas, mas sim em quem você confia quando você não tem nenhuma resposta. Porque quando o clamor sobe do barco, alguma coisa começa a mudar. E o texto aqui vai nos mostrar que depois do grito desesperado, uma coisa fantástica acontece. Sabe o quê? Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, tudo muda. O que acontece quando Jesus se levanta? O vento obedece? O caos recua? Ou é o coração que agora aprende a descansar? A Bíblia diz que naquele momento crítico, Jesus se levantou. Ele repreendeu o vento e o mar. E o texto, ele é muito simples, quase que silencioso. Olha o que diz o verso 26, Mateus capítulo 3, capítulo 8, o verso 26. Diz assim: e fez-se grande bonança. O que antes parecia incontrolável se rende à voz do Mestre. Não tem esforço, não há negociação, apenas autoridade. Mas perceba que há algo importante. Antes de acalmar a tempestade, Jesus fala com os discípulos e ele pergunta para eles: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Isso aqui não é uma bronca dura, é um convite à maturidade espiritual. Jesus não está diminuindo os discípulos, ele os está chamando para crescer. E agora deixa eu falar com você de maneira bem pessoal. Quantas vezes você já desejou que Jesus mudasse as circunstâncias, quando na verdade ele queria transformar o seu coração primeiro? Talvez hoje o mar ainda esteja agitado, talvez o problema não tenha desaparecido, mas se Jesus se levantou dentro de você, algo essencial já mudou. Porque a maior bonança não acontece fora, ela acontece dentro. Olha só que interessante. O salmista, no Salmo 107, o verso 29 diz: ele faz cessar a tormenta. Que fantástico isso. E as ondas se acalmam. O profeta Isaías também fala sobre isso. Capítulo 41, verso 10, é uma promessa viva que ainda ecoa. Não temas, Deus diz, porque eu sou contigo, não temas. A presença de Jesus não elimina todas as tempestades da vida, mas ela garante que nenhuma delas será maior do que o cuidado dele por você. Hoje, Jesus não está apenas acalmando mares antigos, ele continua se levantando em corações cansados, feridos, assustados. E a pergunta que fica não é sobre o tamanho da tempestade, é sobre se você está disposto a confiar nele. Porque quando Jesus se levanta, o medo perde força. E quando nós confiamos nele, a travessia agora ganha sentido. Talvez você esteja assistindo agora com o coração apertado, pensando nas contas que vencem, no trabalho que exige mais do que você tem para dar, na casa onde o diálogo ficou difícil, ou quem sabe na sensação de que a vida virou uma luta diária para você não afundar. Talvez você esteja fazendo tudo certo e mesmo assim o barco continua balançando. Se esse é o seu caso, escute aqui com carinho. Jesus não despreza a sua dor. Ele não minimiza o seu cansaço. Ele não se afasta da sua luta. Sabe o que ele faz? Ele entra no barco, exatamente assim, num barco pequeno, sobrecarregado, um barco que tem pessoas assustadas e ele diz assim, eu estou aqui. Às vezes, a tempestade não some na hora, mas a presença dele muda tudo. Porque quando Jesus está no barco, você pode até se sentir fraco, mas você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinha. Consegue entender? Talvez o seu maior medo hoje não seja uma tempestade no mar, mas a tempestade da vida real. O salário que não dá para pagar as contas. O emprego instável. A geladeira
que se esvazia cada vez mais. Casamento que está tenso. É assim que você se sente? Os filhos preocupando cada vez mais. O amanhã incerto. E sabe, no meio disso tudo, pode surgir aquela pergunta silenciosa que dói. Será que Deus se importa mesmo comigo? Será que Ele ainda me vê? A Bíblia responde isso não com discursos, mas com presença. Jesus não prometeu uma vida sem tempestades, mas Ele prometeu uma coisa que é muito maior. Ele prometeu estar no barco. Você pode até estar cansado, decepcionada, com a fé machucada. Você pode, quem sabe, estar confiando menos do que você gostaria. Mas hoje Jesus se aproxima de você não para cobrar força, mas para te oferecer descanso. É isso. Não é a sua fé que sustenta a travessia da vida, é a fidelidade dele. Não é o tamanho da sua coragem, é a presença de Jesus dentro do barco da sua vida. Por isso, não tenha medo. Se você está assustada, com medo, clame. Mas faça o seguinte, confie, entregue. Talvez a tempestade ainda esteja aí, ainda está doendo, ainda está machucando, mas se Jesus está com você, essa história não vai terminar em naufrágio. Confie nisso. Talvez quando você perceber que o programa aqui está escrito terminou, você vai olhar ao redor e os ventos ainda vão estar lá soprando forte. Talvez nada mude assim imediatamente lá fora ou aí dentro da sua casa, mas que algo mude aí dentro do seu coração. O que você siga em frente com essa certeza simples, mas muito poderosa, de que Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando o barco avança devagar, mesmo quando remar para enfrentar as ondas cansa, mesmo quando a noite parece longa demais, a presença de Jesus é garantia suficiente para você continuar. Então, vá com medo, vá cansado, vá com uma fé pequena, mas vá com Ele, porque quem atravessa a tempestade segura na mão de Cristo. Quem está ali segurando no meio das ondas pode até se sentir frágil, mas nunca vai se sentir derrotado. Você entendeu? Quer segurar comigo na mão de Jesus? Ora então comigo agora. Senhor, pela fé nós, através desta oração, seguramos nas Tuas poderosas mãos, confiando no poder da Tua palavra, não apenas para acalmar a tempestade, mas para trazer paz para dentro do nosso coração. Nesse momento, nós te pedimos que o milagre aconteça agora. Eu entrego em Tuas mãos esta amiga e este amigo, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai dar certo, confia. Eu quero terminar te lembrando que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até mais.